Muito boa noite, estamos chegando aí na sua casa, onde quer que você esteja, aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, até mesmo fora do nosso país, no seu país. Você vai acompanhar o Atualidades Pampa nesta sexta-feira, dia 13. 13 é dia, sexta-feira 13 é uma senhora sexta-feira, né? E até agora comigo deu tudo certo. Com vocês também? Então, digamos que essa sexta-feira 13 pode passar batida por nós. Mas o que não pode passar batido por vocês, principalmente se você tem filhos menores de idade, enfim, sabe aquele posto do Juizado da Infância e da Juventude instalado no aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre? Pois saibam os senhores que na próxima terça-feira, dia 17, ele será desativado, sob essa nova administração, né, da Fraport, enfim. De acordo com o nosso Tribunal de Justiça do Estado, o fechamento do posto acontece diante ou ante, que é a palavra correta, a impossibilidade de renovação do contrato de cessão que fica justamente com a Fraport. A empresa alemã assumiu a gestão do aeroporto em 2018 e não houve acordo. Então, o que acontece? A partir de agora, ou voltamos a ter essas autorizações emitidas na comarca de Porto Alegre, no primeiro juizado da infância e da juventude e no serviço de plantão do Foro Central. O Foro Central é na Márcio Luiz Veras Vidor, no número 10, quinto andar, bairro Praia de Belas, e o primeiro juizado da infância e da juventude da comarca Porto Alegre no Foro Central. Depois, se você quiser, a gente pode repetir esse assunto. Mas não esqueça, isso é muito importante, que você pode pôr em risco a sua viagem, se você não prestar atenção. Terça-feira acaba a possibilidade de você, no próprio aeroporto, conseguir uma autorização para os seus filhos menores de idade. Quais são os outros assuntos do nosso programa de hoje? Vamos começar conferindo a manchete do Marne Barcelos. O candidato à presidência da República, o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, ele começou a visitar os desafetos do presidente Bolsonaro. Vou contar as pessoas que ele está visitando, vou contar quantos votos ele fez no Rio de Janeiro e mais umas coisinhas a respeito deste cidadão. E a polícia prende o procurador que desviava dinheiro recebido do ganhador de 100 milhões da América. E se nesta sexta-feira 13 tudo deu certo aqui no Brasil, em Madrid não foi bem assim na Conferência do Clima da ONU. Houve progresso na primeira fase de negociações entre China e Estados Unidos. Isso repercutiu no mercado financeiro do mundo inteiro. Em apenas um ano, mais de 18 mil brasileiros foram detidos por tentar entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. Pois esses são alguns dos assuntos do nosso programa desta sexta-feira. A sua participação é fundamental também para todos nós aqui. Você nos acompanha através do Instagram, @atualidades.pampa. Você participa, né? Mas você também acompanha no youtube.com/tvpampa. E você, se ainda não fez isso, né? Ativa aquele sininho que tem ali e você sempre vai receber um alerta com as notificações de que nós estamos no ar. O Face é o facebook.com/atualidadespampa. O tradicional e-mail, atualidades@pampa.com.br, e o WhatsApp, que é o 999-777-001. Eu quero dizer aos senhores que, de cara, eu quando peguei o WhatsApp, já tenho um recado aqui do Zuza e da Claudete, que estão aí em Santa Cruz acompanhando o nosso programa, e diz, por favor, manda um abraço para nós que assistimos todos os dias vocês. Então, Zuza e Claudete, aí de Santa Cruz, obrigada pela audiência. Preste atenção que o programa está começando. Ana, o que aconteceu fora daqui? Bom, a gente, desde o início do mês, a gente acompanha lá em Madrid a Conferência do Clima da ONU. A gente fala bastante sobre o clima, sobre as mudanças que estão acontecendo no planeta Terra e principalmente sobre o aquecimento global. E uma das principais frentes de luta da ONU nesse aspecto é tentar convencer as empresas a emitir menos gases poluentes na atmosfera. Então, 200 delegados, representantes de diversos países ao redor do mundo, eles estão reunidos lá com empresários para tentar
tentar juntar a conservação do meio ambiente com as iniciativas privadas e investimentos na questão das indústrias eco ou aquelas que não são, se tornem mais ecológicas. Os Estados Unidos, por óbvio, é o vilão da noite, né? O vilão dessa sexta-feira 13, porque ele foi acusado de ser um dos países a insistir na emissão descontrolada ou não afirmar exatamente a quantidade de gases poluentes que lança na atmosfera. O Brasil também entrou dentro dessas críticas, principalmente ganhando prêmios relacionados a culpar o próprio Brasil ou os brasileiros dos problemas climáticos que acontecem aqui no país, mas nessa celeuma, era para acabar hoje, esse evento ele vai ter que se estender até o final de semana para que seja apresentado um plano que agrade a todos. Tanto que hoje a União Europeia se manifestou dizendo que até 2050, meio longe, né? Mas até 2050 pretende, então, diminuir significativamente a questão da emissão de gases poluentes na atmosfera. E até o Brexit foi uma questão que foi colocada, que essa tensão política está desviando até mesmo as atenções que seriam dedicadas a essas políticas. Agora estão mais preocupados com questões realmente, colocamos assim, eles não quiseram ser importantes, mas eles agora falam, o Brexit é mais importante do que pensar no meio ambiente. Pois é, hoje até eu estava no salão e uma telespectadora que vai lá, eu posso te pedir um favor? Eu digo, pode, claro. Vê se vocês falam um pouco mais sobre o meio ambiente. Mas aí a senhora vê que é assim, né? O mundo é assim, mas a gente vai tentar falar. Quer dizer alguma coisa? E dentro dessa questão toda do meio ambiente, a gente viu agora, né, com o nome da Greta vindo à tona, toda essa discussão. Eu até sugiro, né, já que a onda agora, de novo, de tempos em tempos, tem essa coisa do uso de adolescentes, de crianças, né, para essa temática, se o telespectador puder seguir, então, o C.J. Pearson, né, você não vai ver isso divulgado porque ele é um menino conservador, né, ele é um menino voltado à mentalidade conservadora, ele tem 17 anos, é um gênio, é um pequeno gênio a respeito, né, dessa questão climática, e botou-se uma lenha na fogueira, vou até pedir perdão pelo trocadilho de botar uma lenha, né, incendiando ainda mais, ao convocar a Greta... Ou é o Zé ou é fogo no meio ambiente. Saiu, depois que saiu é que eu fui me dar conta. Ele agora, durante essa semana, ele fez um convite à Greta para um debate, né, já que a questão, né, como ele diz, de adolescente para adolescente, sem pontos eletrônicos, sem texto escritos por mais ninguém, apenas os dois debatendo a respeito da causa do meio ambiente. Ele é um menino de 17 anos, ele desde os 8 anos ele tem um destaque, mas tem o destaque por quem quer buscar, né? Porque não há nenhuma divulgação a respeito dele. Ele faz piadas, porque como ele é um menino negro, né, ele mesmo faz piadas a respeito. Será que é por racismo? Será que é por eu ser negro? Será que eu já sou a piada pronta? E ele botou aí uma provocação, dizendo para ela, tá aberto a discutir com ela, a debater com ela sobre essas questões. Ele tem alguns contrapontos ao texto que ela defende e vale a pena investigar um pouco a respeito da vida desse menino, né? Os últimos 8, 9 anos da vida dele foram dedicados a diversas causas. Ele tem um papel político nos Estados Unidos muito grande mesmo. E é um menino de uma postura... assim como ela tem, né? Por mais que eu não concorde com o que ela diz, com o uso da figura dela, ela tem uma postura, obviamente, ela, né, não é à toa que ela chamou toda a atenção. Absolutamente, ela tem uma importância grande. E ele também, né? De certa forma, então, fica a dica aí para se aprofundar, porque no fim das contas você acaba absorvendo, seja de um lado, seja de outro, acaba absorvendo aí, formando sua própria opinião. Sim. Vale a pena. E aí esperar aí, ver se ela aceita, então. Mas deixa eu te questionar. Primeiro, fico surpreso positivamente que mais jovens se interessem por um tema. Eu acho que é o tema da modernidade, é o tema do século, porque quando tu fala da sobrevivência, né? Nós estamos falando no clima, nós estamos... Ontem a gente já na discussão da Greta lembrou como eram as estações antes, como são hoje, como são as catástrofes que estão acontecendo cada vez mais naturalmente. Quantos mais surgirem, até volto a dizer, não gostaria de ver um debate entre eles, gostaria de ver um plus, gostaria de ver uma soma desses uma união desses jovens talentos para que a gente pudesse trazer assim. Mas
o que ele defende que contradita, assim, a ponto de fazer um debate? Ele diz que não está acontecendo isso no mundo, ele enxerga para um outro lado? Ele questiona muito o uso mesmo da figura dela, que ele sabe que ela é um maquinário usado por uma iniciativa globalista, ele já se pronunciou sobre isso. Ele defende, pegando o caso que tu citou, ele se apoia na corrente científica que defende que tudo isso é cíclico, né? Que essas diferenças de estações nós já tivemos em outros momentos. A maior nevasca que nós tivemos no mês de janeiro só perdeu para que ocorreu em 1904, ou seja, já acontecia, né? Então ele se apoia na corrente, não é nada da cabeça dele, né? Ele se ampara em uma corrente científica que defende, por exemplo, ela prega muito, o ciclo. Exato. Ela prega muito a questão de que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos. Ele defende que tipo de filho nós vamos deixar para o nosso planeta. Também é importante, né? Por exemplo, ele é contrário a essa megalomania do ser humano de achar que vai destruir o planeta Terra mesmo, quando na verdade o planeta faz e se livra da raça humana e o planeta segue aí tranquilamente, como vai ser, né? É um etnocentrismo do ser humano de achar que realmente tem poder de destruir o planeta Terra, quando na verdade é justamente o contrário. Então eles têm contrapontos muito claros, né, a respeito... Pois não? Não, acho que é assim, o planeta Terra tem um poder tão grande sobre a raça humana, né? E simplesmente decide exterminá-la conforme o seu bel prazer. Não, é óbvio que eu usei uma figura de linguagem, né? Não, é que eu acho que todo Ele momento quer dizer que você uma volta à queima... idade do gelo. Exato, o planeta... Mas no momento em que nós estamos usufruindo desses benefícios e usufruindo daquilo que a Terra dá de maneira indevida, por que a gente coloca? Por que a gente precisa comer tanto em embalagens plásticas? Por que a gente desperdiça tanta comida? Por que a gente precisa produzir em alta escala, sendo que a gente não consome aquilo que é necessário? A gente faz um extra só por ter uma visão de economia, por mover uma roda em que de fato não vai diretamente para o nosso bolso. Então não digo que todo mundo tem que se tornar vegano, tem que se tornar vegetariano, mas ter um consumo mais consciente não vai machucar ninguém, e muito pelo contrário, vai trazer benefícios à terra, porque eu acredito, se você vai lá, a gente tem a própria Rio de Janeiro, né, o São Paulo que está passando por um processo muito complicado, onde você toma morros que são uma barreira natural às chuvas, o que você tem? Você tem enchentes. É uma coisa meio lógica. Se você faz alguma coisa, se isso é uma barreira natural, se você tira, você vai ter um prejuízo que quem paga é o ser humano, porque ele mesmo toma a iniciativa de tirar essa barreira natural. A Terra tem, por consequência, o seu próprio ecossistema. A gente vê que é muito rápido a maneira em que a natureza consegue recuperar essas florestas, esses lugares desmatados, mas tem que contar com uma ajuda um pouquinho maior do ser humano dentro dessa ideia. E a gente não está falando tem que parar a indústria, as pessoas não podem mais usar avião, as pessoas não podem mais usar o carro. A gente fala que os carros elétricos estão tomando cada vez mais espaço no mercado. Daqui a pouco vai ser natural. Como antes a gente achava, não, o cavalo é mais saudável que o automóvel. Agora o automóvel da gasolina, que usa o petróleo, é algo que é bem complicado, é uma coisa cara de se conseguir quando a natureza está lá para prover aquilo através mesmo da energia solar, das suas águas. Então... É uma coisa que... A Roberta, eu acho que queria falar alguma coisa sobre isso. Seguindo essa... Tá, então deixa eu só concluir o que ele ia dizer. Sobre essa coisa toda, né, da economia ecológica, nem citei aqui porque também é um posicionamento defendido por ele, obviamente ele nem é contrário a isso, não é essa a questão. A questão é maior. E a Greta também não, aí é que tá. Sim, pois é, tanto que eu digo que não, nesse ponto não há contraponto entre os dois. É na questão da corrente científica que ela defende o fim do planeta a partir de amanhã e ele diz que não, é mais fácil que o ser humano... Ela não defende exatamente isso. Ok, então sim. Tá, vamos lá. Eu acho importante para o telespectador também uma notícia, já que nós falamos do Reino Unido. O Reino Unido passou por uma eleição nessa semana e houve a vitória folgada de Boris Johnson. E isso abre caminho, sim, para que no próximo dia 31 de janeiro o Reino Unido saia da União Europeia. O Boris, então, continua como primeiro-ministro, com a maioria esmagadora do parlamento. O Partido Conservador conquistou 364 cadeiras, mais do que as 326 necessárias, e o Partido Trabalhista garantiu apenas 203 assentos e terá a menor bancada desde 1935. Então, esse é um dado importante. O Reino Unido é fundamental dentro de uma economia internacional e para nós também é interessante a gente observar, porque no momento que ele sai da União Europeia, há grandes chances de nós, Brasil, fazermos bons negócios e bons contratos com o Reino Unido, independente da União Europeia.
Tá, desculpa, mas eu não sabia que a Roberta ia trocar de assunto, eu achei que ela ia participar do assunto da mesa, mas não tem problema. Eu quero voltar ao assunto que nós estávamos falando, porque o nosso telespectador, o Rogério Bertolin, pelo menos eu acho que é uma sujeira, é Bertolin. É uma sujeira não que é um aqui no negócio não é um acento. Desculpa, Rogério, é uma coisa que está suja aqui. Ele pergunta assim, repitam o nome deste menino. Eu percebi que algumas pessoas iam ter dificuldade, então assim, ó, ele chama C.J. Pearson, tá? Como é que é isso? É o C.J.P.E.A.R.S.O.N de Nara. Ok? Isso. Pearson, C.J. Pearson. A pronúncia é outra e não vem ao caso. Marconi, eu vou seguir no assunto. Muito obrigado. Primeiro, não me surpreende, eu entendo a estratégia, lógico. De estratégia eu entendo, não entendo nada de clima, né? Que é evidente que o destaque que ela tem hoje, discutir com ela, te dá prestígio. Então, se tu quer ser ouvido, tu acha um interlocutor... Só para pontuar, ele tem muito mais do que ela. Ela tem muito mais mídia que ele. Prestígio, ele tem muito mais do que ela. Eu já... Tá, bem, então vamos ver se eu consigo traduzir melhor o que eu estava tentando dizer, então. Então, ela tem acesso à mídia, ela é notícia. Fato. Se tu queres fazer com que as tuas ideias também se propaguem na mesma intensidade, basta achar um interlocutor que tenha toda essa mídia, porque aí a mídia também vai tentar conhecer, como tu estás fazendo conosco aqui, trazendo a ideia dela. Mas ainda na parte técnica me assusta, e eu não vou fazer tese sobre uma matéria que não domino, mas assusta. Eu primeiro trouxe uma experiência pessoal, que eu contei daqui da minha juventude, né? E hoje a gente vê, não sei se tu gosta desses programas que a gente vê, programas científicos, por exemplo, o aquecimento global, tá? O que se faz sobre o Ártico lá, se aquelas geleiras todas seguirem na proporção que estão, há sim um prognóstico do que vai acontecer. Vão acontecer inundações, vão acontecer cidades que vão desaparecer. Sim. Isso é uma realidade. Ou eu esperaria que elementos tão pensantes quanto aqueles que estão afirmando isso destruíssem a tese, porque senão eu, como leigo, tu, como o Mário, temos que ficar preocupados. Então, é nesse sentido que se fala que se trate do tema, que se avance no tema, né? Não no sentido de quem ganha a discussão, porque para mim não é uma discussão. Eu quero que o mundo fique cada vez melhor. Eu tenho netos já e terei bisnetos, teria minha continuidade, então que se precise. Então, essa discussão, para mim, ela não é vista como confronto. Por isso que eu até usei a expressão, né? Para mim, é a soma dos dois. Sim. Que a estratégia seja ele buscar um confronto para que as ideias também sejam agora conhecidas por nós, como esse telespectador que pediu o nome dele. Eu entendo, mas vejo muito mais como somá-los do que confrontá-los. Deixa eu te fazer uma pergunta, esse menino Marconi. Pois não. Tu falaste que entre ela e ele teria mais prestígio do que ela. O que tu queres dizer com isso e de onde tu tiraste essa informação? Dos veículos que eu utilizei para buscar informação sobre ele. Ele é levado muito mais a sério, digamos assim. Né? Ele é convidado para muito mais eventos a respeito de... O problema é que faltando mídia... Seria o prestígio científico? Será que eu tinha esse que eu quero saber. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Prestígio é muito relativo, porque né? todo o discurso dele, né, em cada evento que ele é convidado... Todo o discurso dele é dele. É dele e amparado em uma série de base científica. Né? Por exemplo, essa situação que tu citou, sim, ele sabe que isso pode acontecer, de que as geleiras podem derreter e, como sempre que aconteceu, e elas têm ciclicamente, né, elas crescem e derretem. Sim, a questão não é o planeta que está em risco, é a espécie humana que está em risco. Então, geleiras vão derreter, cidades vão ser alagadas, sim, pessoas vão morrer, o planeta vai continuar lá. Nesse sentido. Então, assim... então tá tranquilo. É lógico que não. A gente vai embora. Se o planeta está protegido... É que a gente tende a se amparar nesse discurso de que nós um dia dissiparemos o planeta e ficaremos soltos nós no espaço, porque nós destruímos o planeta. Porque, Marconi, eu vejo assim, por exemplo, ele deve ser um minigênio. Sim, tu estás me dizendo, ele é um minigênio, não tem... E talvez, com essa dificuldade que tem de conseguir propagar os conceitos, claro, não fui ele eu que não defini
tem a ele, penetração, mas eu não a vejo como uma gênia. Eu a vejo como uma menina engajada por uma causa. Sim, é só isso que eu vejo. Que a gente também se engaja, e que me chama a atenção é que ela, desde os 8 anos, lute por isso. Portanto, eu não vejo, insisto, né, não quero ser repetitivo, mas não vejo confronto. Agora, gênios como eles podem ter vários, né? Tem um outro menino, tem um outro menino inglês, tem um outro menino inglês que me fugiu o nome dele agora, mas que também é um menino, ele é um pouquinho mais velho. Se eu não me engano, ele está com 18. Já não é menino. É que ele começou muito cedo. Ele começou muito cedo e hoje ele já inventou coisas aí que contribuem com a limpeza das águas. Então tem uma galera, né, que está envolvida. Tem a caixa baixa, como se diz, né? A divisão de acesso da rapaziada. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente aqui está exposto, né? Então, é para ti. Vai. Vai que é a tua, Tafarel. Vamos lá, sexta-feira. Boa noite, Magda. Favor sugerir à Ana iniciar a campanha da preservação do meio ambiente, eliminando o uso do ar-condicionado, o celular, o computador e o automóvel para se locomover, pois todos são produzidos com alguns materiais tecnológicos que podem prejudicar o ambiente. É o que diz o Ricardo de Porto Alegre. Não, e até pro Ricardo, né, super concordo com a teoria e falo que eu não sou ambientalista, né? Eu não sou uma pessoa que luta constantemente, que me disponho, às vezes, a participar de campanhas, como até outros telespectadores. Se tu tá tão preocupada com as praias, vai recolher o óleo. Bom, eu tenho obrigações, eu tenho responsabilidades, eu como uma adulta preciso estar aqui trabalhando para pagar as minhas contas, mas lá em casa nós estamos optando cada vez mais por ter hábitos mais saudáveis. A gente não fala que você precisa, como eu destaquei, não precisa ser vegano, amanhã não, como eu quero proteger o planeta, vou comer só alimento. Não, você pode tomar pequenas atitudes, e é por isso que se encontram nesses grandes eventos da ONU pessoas que estão dispostas a mudar comportamentos. E até sobre a questão da geleira, a gente não fala que não é um processo natural as geleiras derreterem, mas da maneira em que elas estão derretendo, se busca a causa. Por que elas estão derretendo? Porque cada vez mais, com as indústrias colocadas e produzindo 24 horas por dia, elas acabam emitindo esses gases vão até a atmosfera e essa camada protetora ela vai sendo destruída. É como você ter um telhado em casa. Se você todo dia tirar uma telha, vai chegar um momento em que você não tem telha e você está desabrigado e sujeito à chuva, à destruição da sua casa. Então, são quais atitudes que nós deveremos tomar, ou no caso, as empresas, e é através como eu participo desse ecossistema. Se eu vou lá e compro de uma empresa que não tem nenhuma preocupação, eu não estou fazendo a minha parte. Eu, então, sempre tento, através, né, de iniciativas de postos de gasolina, o carro mais ecológico, a melhor maneira de utilizar, sempre dar carona para os colegas, porque é assim que nós mudamos. Nós não precisamos nos tornar ecochatos, como gostam de falar. Por falar em mudando de assunto, para que não tomemos mais metade de um programa, como fizemos na terça-feira ou na quarta, que nem eu aguentava mais ouvir falar de meio ambiente, aí um quer falar mais, agora acabou o assunto meio ambiente. Agora é tudo poluído, tá tudo poluído. Marne Barcelos. Já que falamos em meio ambiente, eu vou... Vou voltar rapidamente. Mas eu fui o único que não falou a respeito. Então fala, querido, fala. Uma pequena frase de um grande cidadão russo chamado Leon Tolstói, que dizia o seguinte: é duro ver as pessoas passarem por um bosque e imaginarem a lenha que ali tem. É Tolstói. É isso aí, né? Tolstói. Depois eu vou falar aqui do dicionário russo, que eu entrei numa fria, que o João Guimarães Rosa me colocou nessa, depois eu vou conversar com ele. Tu é o cara que entra em fria ainda com toda essa... porque ele me... Tá, então já vou falar agora. Eu já gosto mais de saber porque ele entrou numa fria. Ele me disse o seguinte, eu li... Ele claro, quem te disse? O Guimarães Rosa, através dos seus livros. Tá bom. Ele disse o seguinte: olha, eu falo 10 idiomas. Pô, não tá, desde que eu tenho o dicionário do lado. Aí, como eu me interesso muito pela Rússia, eu leio muita coisa a respeito da Rússia, da mãe Rússia, etc. Resolvi comprar um dicionário russo. O dicionário prático russo-português. Está aqui do meu lado. Dona Ana, decifre alguma palavra que está aí. Impossível. Leia em russo. Vamos ver se a senhora consegue as vogais, essas coisas todas e tal. Não tem chance. Não, tem que ter um professor. Será que a gente consegue dar um zoom aqui? Tem que ter um professor. Tem que ter um professor, justamente. Ela tá de má vontade não querer. Mas é impossível. Eu vou ler. Eu não consigo. Não tá querendo ler. Rapansky, nem sei se eu só consigo ler. Vou explicar para vocês. Que peso significa... Vai morder a língua aí, dona Maria. São letras de cabeça para cima, de cabeça para baixo, com acentos,
tem uma coisa aqui que chama Rupina. Ele foi impresso em Moscou. Saúde, ele veio de Moscou. Esse aqui atravessou a América. Eu quero falar a respeito do senhor Maia. O senhor Maia, Rodrigo Maia. Eu conheci muito jovem ainda, quando estava com o pai dele, o César Maia, que foi prefeito 3 vezes do Rio de Janeiro, na primeira eleição do César Maia. Rodrigo Maia está em flagrante campanha a ser candidato à presidência da República. Então, toda pessoa que é inimiga ou pretensamente inimiga do presidente Bolsonaro, ele vai visitar. Ele esteve em Buenos Aires, foi lá beijar o presidente Alberto Fernandes, é meu amigo, o Brasil está à disposição e tal. Não se deu conta que já conversaram, o Bolsonaro já vai receber o Alberto Fernandes, porque o negócio tem que estar acima de qualquer coisa, e negócio é negócio, negócio é negócio. Pinimba é outra coisa totalmente Quem seria, seu Mário? O Pinimba. que é pinimba? Pinimba, briguinhas e tal. Briguinhas. Como ele mais tranquilo. ele é um mamulengo. Olha aí. Quem é o mamulengo da mesa? E tá presente, não? Não, mamulengo. Depois eu explico o que significa mamulengo. Aí vai ter sacanagem. Bom, e eu digo a vocês, esse senhor César Maia, o filho, o senhor Rodrigo Maia, ele tinha que aprender uma coisa chamada lealdade, honradez. Então, pelas costas, ele está trabalhando para ser candidato à presidência da República, embora se saiba que ele não tem a mínima chance de se eleger. A proposta dele é colocar o Brasil no caminho do parlamentarismo, né? Caminho do parlamentarismo, como tem em Portugal e em outros países, a Espanha, etc., do mundo. Então, o que acontece? Ele já sabe que não vai ser reeleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 12.500.000 eleitores, mais ou menos essa, não é um número preciso, mas é acima de 12 milhões de pessoas. Sabe quantos votos ele fez para deputado federal na última eleição? 74 mil. Bom. É o 13º lugar como deputado federal, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então ele não tem esse prestígio nem dentro do estado dele, do Rio de Janeiro. Então, o que ele fez? Eu estou aqui com o número, ele fez 235 voos em aviões da FAB. E fez voo para a Europa, foi para a Suíça, foi para Buenos Aires, com os aviões, tudo às expensas do governo, quer dizer, as nossas expensas. Eu acho que a lealdade, cara, se você é candidato, é candidato. Você não pode usar determinadas coisas tentando alçar voos maiores. Você tem todo o direito, mas você tem que ser leal. Na frente você é uma coisa, eu conheço muitas pessoas que na frente da gente é uma coisa, meu amigo, meu irmão, meu fraterno e tal, e por detrás você já sabe. Isso é o que mais tem, né, mano? É, o que mais tem. O mais tem é isso. A gente vai ficando velho e vai aprendendo a ignorar esse tipo de pessoa. Então, o Rodrigo Maia já é o candidato à presidência da República. Se você quiser votar nele, por favor. Olha, senhoras e senhores, eu quero dizer que isso não é uma piada, isso é uma constatação. Mário, eu fico muito à vontade porque eu fui o primeiro, e digo o primeiro nesta bancada aqui, a alertar quem seria ele. Você se lembra? Até porque ele foi resultado de uma grande composição, ele venceu, eu volto a dizer, ele venceu diante de uma grande composição que passou pelo centrão, passou pela direita e até alguns elementos da esquerda. Ele tem um poder de persuasão. E ele só se soltou logo após, quando aí eu trouxe aqui, disse, olha, vamos entender, a amizade terminou até a eleição. A partir da eleição, ele passa a ser ele Futebol Clube. Nós estamos acompanhando uma briga agora, Mani, a gente eu me atenho mais às questões jurídicas, aos projetos jurídicos, né? Ele está travando uma briga agora com o presidente do Senado, porque o que está dando luz? A prisão em segunda instância agora, né? Então ele brigou pelo projeto dele e ele não quis compor com o Alcolumbre, que tem o projeto do Senado, porque não, quero as minhas luzes aqui. Então o Senado está tramitando um processo, um projeto, e a Câmara está tramitando sobre a mesma matéria, que eles não aceitaram fazer uma composição mista que pudesse juntar os dois processos ou trabalhar na mesma velocidade. Então, tu estás correto, ele está fazendo um projeto que lhe beneficia. Já a densidade eleitoral dele, aí eu te respeito muito, porque não tenho conhecimento para falar. 74 mil votos, 13º lugar como deputado mais votado do Rio de Janeiro, no universo de mais de 12 milhões de eleitores no estado do Rio de Janeiro. Isso é ridículo, né? Para quem tem a pretensão de se eleger presidente da República, por favor, qual é a amplitude? Outra coisa, ele tem um problema, inclusive, de locução que eu digo de fala. Comunicação. Ele não articula, ele não tem uma sequência. Ele me lembra muito a Dilma, que a Dilma ela não finalizava, pá.
Ela não tinha uma sequência, não era sequencial. Uma fonoaudióloga resolve tudo. A pessoa morre a fala na última palavra e tu não sabe o que e aí é. você não sabe o que a pessoa quer dizer, Mas, né? Mário, usando a tua experiência, mas usando a tua experiência, Mário, Mário, da onde emana toda essa articulação? Porque o poder de articulação ele tem. Só prova o que ele quer e não passa o que ele não quer. E ele consegue, lógico que ele tem o poder de colocar em votação, mas ele faz as comissões mistas que ele monta... Toma lá, dá cá. Mas é a velha prática, então, Ou né? o popular rabo preso, né? Ou deve saber deve ter Em gente... outras palavras, pode ser a mesma coisa. Não lembra a lista do Janot, que ele deu 30 dias para divulgar a lista, que é o tempo tranquilo para chegar. Eu disse, Ruxa, eu achei teu nome nessa lista. Para negociar. Como é que a gente Precisa pode fazer prazo isso? de negociação. Né? Já que vocês estão falando em... E os dois têm o mesmo nome. Em densidade, enfim, quantos votos, Porto Alegre terá, nesse ano de 2020, uma renovação na Câmara de Vereadores, né? Então, já existe um grupo que se propõe a combater o fascismo e transformar a representação política. Este grupo terá uma candidatura coletiva na Câmara de Vereadores. É um grupo de jovens militantes de esquerda que está preparando o lançamento de uma candidatura coletiva à Câmara de Vereadores. Esse movimento é liderado por filiados e simpatizantes do PCdoB e apoia a candidatura da ex-deputada Manuela Dávila à prefeitura. E um dos articuladores desta iniciativa, ele é um estudante de ciências sociais, o nome dele é Giovanni Culau. Ele é ex-diretor da UNE, da União Nacional dos Estudantes, foi candidato a deputado federal nas eleições desse 2018. Segundo ele, ainda não há uma definição sobre quem serão os co-candidatos. Quer dizer, tem um candidato e co-candidatos. E sobre o número de pessoas que integrarão esta candidatura. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Também não. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eu não entendi a forma de atuação, porque normalmente é um grupo e aí se vê os com mais densidade eleitoral e se leva. Ali eles vão formar grupos e cada grupo vai ter um representante e vão trabalhar essa candidatura. Não, é assim, ó, por exemplo, tu é candidata, assim, eu sou candidata, eu e o meu grupo. A Ana, o Marconi, é isso que está escrito aqui. É isso que está escrito. Esse não tem outro, eu não conheço. Na última eleição ocorreu teve isso, isso, em algum teve um grupo. estado, Teve, eu não lembro. Então, eu gostaria de saber... Mas a gente vê como foi relevante, né? Mas não é só isso. Por que foi relevante? Porque entre eles houve uma discussão e um desentendimento, e aí ficava complicado o voto dessa... Sim, mas aí é o legítimo partido, né? Entre eles se juntam para formar, para ganhar o dinheiro. Depois eles não se acertam e aí nós ficamos a ver navios. Lamentavelmente eu não lembro, não tem aqui. Na realidade, o objetivo de justamente escolher uma pessoa é que você sabe que vai ter alguém que vai de oposição. Exatamente. Então, essas pessoas já têm o papel de discordarem e vai ganhar a maioria dentro, né, do processo democrático. Mas você colocar um grupo, né, para representar uma pessoa e se der divergência, então você está diminuindo os processos, você está voltando e criando pequenos grupos que já vão, entre eles, se desentender como é que vai ter uma votação assertiva, né? O Giovanni Culau, ele diz outras coisas assim. Temos um posicionamento crítico ao atual sistema político baseado no personalismo. A inspiração para essa candidatura coletiva que eu estou referindo aqui surgiu de exemplos que vimos pelo Brasil e para nos apresentar em forma de lutas coletivas. Além de se identificar com o movimento que pretende combater o fascismo e transformar a representação política de Porto Alegre, o grupo defende as causas da educação, antirracista, LGBT+, e feminista. A perspectiva inicial é de definir um co-candidato por tema a ser discutido. Gente, se um com um não se acerta, imagina
um candidato que são 5. Não, é uma piração. A piada já nasce pronta, né? Desculpe a minha ignorância, mas eu acho muito complicado. Você pode ter um político que tenha todas essas bandeiras e defenda todo mundo. E é assim que funciona a política. Se você concorda com os valores e as propostas colocados por um político, você vai lá e vota nele. Agora não precisa existir um grupo, assim, parece que existem os cantores e uma banda. Deixa eu dizer para vocês assim, eu vou ler sobre isso até agora vamos ver as coisas na prática, tá? Essas candidaturas coletivas, mesmo que elas não são reconhecidas nem formalmente aceitas pela Justiça Eleitoral, não existe nenhum impeditivo legal para uma proposta como essa. Propor, tu pode propor, né? A primeira experiência desse tipo, diz aqui na informação, ocorreu em 2016, quando um grupo de 5 pessoas foi eleito. O grupo de 5 pessoas foi eleito, eu acho que é isso. Não, para a Câmara Municipal de Alto Paraíso, de Goiás. Isso é bem... Tá? O mecanismo ganhou mais espaço no Brasil em 2018, quando deputadas de São Paulo e Pernambuco conquistaram vagas. Na prática, apenas um dos co-candidatos se registra na Justiça Eleitoral. Aí sim. Vai ser um representante do grupo. Aí sim. Representante do grupo. E é incluído na urna eletrônica. Se ele for eleito, assume e exerce as funções de mandato. Não existe como se eu formasse uma equipe. Aí na votação a gente debate e eu represento a maioria do meu mini grupo. É o líder de turma do colégio. É o líder da mentalidade turma. de criança. Agora eu entendi. Sempre na nossa turma, na minha turma do primário, tinha alguém que era da cooperativa, que cuidava do dinheiro, o outro que falava com a tesoureiro. É até chegar o orçamento e nós vamos dividir agora. Cadê o líder de cada? Como é que a gente vai dividir? Não dá para todo mundo. Como é que faz? Acabou o coletivo. Eu era líder da turma, mas aí eu sempre pedia para ter uma votação de uma comissão. Então, quando era problema, eu sempre trazia a comissão. Então, nunca era bomba só comigo. Tem essa onda dessa coisa de ainda ser bonito, bonitinho, né? Falar sobre o coletivo, os coletivos. Para mim, a menor minoria e a que mais merece respeito é justamente o indivíduo. Sim. Até onde eu sei, a menor minoria e a que mais merece ser defendida e respeitada é o indivíduo. Quando você começa muito com esses coletivos... Eu, pessoalmente, eu não me importo. Eu não acho que vai causar problema. O que eu acho é que nós precisamos saber divergir com educação. O que eu acho que a gente precisa é saber escutar até o final as pessoas. E não desfazer o pensamento do outro, porque não é exatamente igual ao meu. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Se eu tivesse que dizer assim, o que eu gostaria para a política para 2020, eu gostaria que todos nós, não é só os políticos, todos nós, pudéssemos nos respeitar, de verdade. Não concordo. Estou achando que é uma aberração que tu estás me dizendo, mas esse é o teu pensamento. Eu sou capaz de escutar algo que eu não concordo e está tudo certo. Né? E vamos pensar junto. Acho que isso seria algo bom para o mundo inteiro, porque isso não é só no Brasil. A nossa produção, que é muito atenta, né, e muito presente, mandou um link aqui, ó. O que é mandato coletivo e quais os seus limites práticos e legais? Anota aí esse menino Ruschel, que eu já sei que tu não vai fazer mais nada esse fim de semana. Tô muito atento. Vai só pensar sobre isso. Eu quero suspender desde já, todos os compromissos. Suspende. Não estarei. Olha aqui que vou não ir, como diria a minha filha, uma vez você disse, mãe, vou não ir. Vou não ir, que difícil. www.nexo, esse nexo é com X, tá? nexojornal.com.br. Vou repetir. www.nexojornal.com.br. A gente brincou, mas é importante gravar, porque, como disse o Marconi, realmente surgem sistemas ou novidade ou modismos, e nós voltaremos a discutir. Que é o que diz aqui, ó, movimentos de renovação política apostam em diversos candidatos agrupados com números. Na realidade, o que me incomoda desde o início desse discurso é aquele E pouca coisa te incomoda, né, mano? Não, quase nada. Coisa te Na verdade, é sempre a mesma. Assim, E tu acha disso, Mário Barcelos? Olha, minha senhora, a falta de dinheiro? Não, querido, o excesso de gente num número só na votação. Então deixa o Marconi falar. Porque o que me incomoda nisso tudo aí, essa histeria coletiva da gurizadinha, beleza, isso aí é ótimo que eles estejam dispostos a uma... Agora, quando tem o termo ali, fascismo, não ali é fascismo. Que fascismo, meu camarada, mas que fascismo? O pessoal que anda escrevendo aí, xingando os outros de fascismo, não sabe nem o que significa. Aí você fala em fascismo, é justamente quem mais quer Estado
né? Que até, professor, me corrija, mas o fascismo é justamente tudo para o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. O fascismo significa... Mas os caras querem Estado... um pequeno grupo, porém coeso. Esse é o verdadeiro significado. Que me parece um pouco... Coeso. Um pequeno grupo, porém coeso. Essa é a significação do fascismo. Agora, se a pessoa vai lá e modifica, como fez no avanço sobre Roma, Mussolini, em 1922, ele fez exatamente isso. Ele avançou sobre Roma, mandou os camisas pardas avançarem e chegarem até lá, e o rei Vitório Emanuele, o rei, ficou com medo e entregou para ele. Ele nem foi junto, eles avançaram contra. Aí cria-se esse mito do fascismo. Ele melhorou Roma, ele aterrou todos os terrenos de Roma, os prédios até hoje estão lá. Ele assinou o Tratado de Latrão, criando o Estado Vaticano, e fez uma série de coisas. Só que ele cometeu o erro de invadir a África, a Abissínia, o do Selassie, e a Eritreia e toda aquela região ali, e entrou na Segunda Guerra Mundial, sem que a Itália tivesse condições para dividir o butim nazista, que já é outra coisa. Marconi, eu só queria dizer, porque na verdade eu não estava preocupado com o conteúdo e sim com a forma, eu queria compreender a forma, até porque surgirão metodologias com outro conteúdo. Verdade. E eu acho que o que vai virar moda é esta forma da pluralidade desta comissão, né? Então, quanto mais tu particularizar a discussão, né? Então, conteúdo esse é de fascismo, mas daqui a pouco vem outro com outro viés ideológico, mas a forma, sim, de tu pegar um grupo e este grupo ter um representante, e o voto só vai valer do representante, porque eu demorei para compreender, e agora está compreendendo. Isso eu acho que vai, como eles próprios estão se baseando em exemplos que já tiveram, e eu acho que nestas eleições, como elas são ainda para vereadora, que vamos dizer assim, é mais perto do cidadão comum, acho que teremos muitas figuras dessa. Poderá funcionar, né? Deixa eu dizer, mandar retransmitir a vocês um abraço da dona Solange Schenkel. Ela é de 2 irmãos e no início da semana ela mandou um WhatsApp para mim, que eles estavam com alguma dificuldade de imagem, enfim, aí eu passei o WhatsApp para a diretoria técnica, eles justificaram o que estava acontecendo, o problema de internet, e ela agora agradece, diz que o sinal melhorou, agora sim conseguimos assistir vocês sem cortes. Um grande abraço para todos da bancada. Dona Solange Schenkel. Também muitas pessoas participando através aqui das nossas redes sociais. O pessoal falando bastante a respeito, né, do assunto que iniciou o programa, as pessoas me criticando, né, falando que isso não é uma novidade, que a gente está desinformado. Até fui procurar a respeito aqui que um telespectador falou, o Léo Linde. Ele disse que os carros elétricos não são tão ecológicos como se imagina, porque na sua produção eles emitem mais gases poluentes. Só que o problema é que nas análises, quando comparamos um veículo elétrico e um veículo que se utiliza de combustível, o que não é colocado na contagem final é a emissão que ele precisa para rodar. Sim. E um carro elétrico não emite nenhum CO2 quando está rodando, porque ele é elétrico, por obviedade. Então esse estudo que foi levantado e até foi criticado por muitas montadoras que têm um interesse em entrar nessa onda eco, é justamente essa diferenciação. E principalmente algo que está sendo estudado é que essa emissão de CO2, que em alguns modelos, os mais antigos, aqui as matérias que ele acho que está falando é de 2018, que falavam a respeito desse assunto, 2019, como cresceu o mercado, o pessoal taxou, pessoal não, né? Os responsáveis e ecológicos, né, os ecochatos, colocaram e pressionaram para que tenha uma limitação, então, de emissão de CO2, que se as empresas não forem respeitosas com esses valores, elas podem pagar até $1 bilhão, euros, dependendo do país. As multas são bem exageradas, então eles estão cada vez mais rígidos na fiscalização dessa questão. E a Rose Azevedo coloca, sextou, sexta-feira 13, sua linda, ano terminando, a melhor época para todos nós. Ah, que legal. Deixa eu dizer uma coisa aos telespectadores. Janeiro vem aí. São alguns. E os impostos. Qual é o problema de janeiro, Márcio? Os impostos. Temos impostos. Saiu a lista do IPTU hoje, Desculpa ter me lembrado. Eu não tô querendo estragar o humor de ninguém. Eu tenho usado a cabeça só para deixar crescer cabelo atualmente. Eu não é o perfil Deixa a Vida Me Levar, Desculpa ser o Roberta. portador da má notícia. Exatamente. Olha aqui, boa noite, bancada. Trago uma denúncia bastante importante, mas o senhor não deu o seu nome, eu não vou fazer denúncia. Eu só sei que ele e tantos outros falaram aqui, faltou o Chicão, faltou o Vitorino, onde eles andam? Mentira, sério?
Na verdade, não faltou ninguém. A gente está super bem. Mas, enfim, já que você quer saber. O Vitorino, lembra que ele falou que ia fazer um cruzeiro? Enfim, tá no navio agora. Ah? Tá no navio. Tá no navio essa hora e tal. Deverá chegar a voltar não sei quando. E eu não queria tocar nesse assunto, porque isso é um assunto que me entristece um pouco. Porque o Vitorino viajou muito bem acompanhado. Viajou muito bem acompanhado. Aliás, da sua consorte já há um bom tempo, que eles camoteiam de vez em quando, mas ele está muito bem acompanhado e eu acho que agora terminou mesmo a nossa relação. Minha solidariedade, agora é demais, entendeu? Agora é demais, agora não dá. Não dá. Tem uns amigos para apresentar para a senhora. Graças a Deus. Posso mandar 2 rápidos abraços? Se tu deixar eu concluir o que as pessoas querem saber. Por favor. Obrigada, Vitorino. Vitorino não veio, mas mandou o secretário. Que bárbaro. O outro é o Chicão. O Chicão está muito gripado, gente. Faltou um dia essa semana, veio no outro, muito ruim. E ontem também ele não esteve no programa. O Chicão está em casa, muito, muito, muito resfriado. Uma gripe com febre, enfim, então é por isso que ele não está. Porque alguns estão dizendo assim, o Chicão foi para Miami Beach. Não, o Chicão está debaixo das cobertas aqui no Morro Santa Teresa. Está na Cama Beach. Está na Cama Beach, exatamente, está na Cama Beach. Marne Barcelos, por favor. Nós temos muitos telespectadores em Santa Cruz do Sul. Nosso amigo radialista João Carlos Silva nos assiste toda noite com a família. Está muito feliz porque Santa Cruz cresceu muito. Fizeram novos abrigos para as pessoas esperarem os ônibus, o Wi-Fi na rua. Aquela rua coberta foi remodelada. Diz que está muito bonito Santa Cruz. E o nosso querido amigo Bruno Malma, na Praia de Magistério, que está feliz também porque asfaltaram a Luciana de Abreu, que é a principal avenida lá do balneário de Magistério. Então, amigos da praia e amigos da região, aquela região bonita, que é a região colonial alemã. E também um abraço, né, o pessoal que esteve prestigiando o evento que recentemente eu e Magda estivemos, a Prenda de Alegrete. Ela disse que todo mundo lá conhece ela por esse nome. Então, um abraço para todo mundo de Alegrete, que através dela, ela disse, todo mundo assiste, a minha vizinhança toda para, ninguém conversa, ninguém manda o WhatsApp, só para o programa. Ela disse que já teve a oportunidade de ser lido o WhatsApp, mas ela gostaria então de transmitir um abraço a todos e também o pessoal de Uruguaiana, que está nos assistindo aqui através. A Cláudia? A Cláudia, mas outras pessoas também, o pessoal de Uruguaiana que está forte hoje, o pessoal mas nós temos uma audiência muito, muito, muito boa em Uruguaiana, porque temos uma audiência muito, muito boa em Uruguaiana, fazemos um bom programa, e também porque o Frederico Antunes, hoje, né, deputado Frederico Antunes, o líder do governo Eduardo Leite na Assembleia Legislativa, ele durante muitos anos trabalhou conosco na mesma bancada, na época do Clóvis, depois que o Clóvis faleceu, ele continuou aqui. Então, assim, a gente tem essa ligação. E a família do meu pai é de Uruguaiana também. Então, a gente tem uma ligação. E a Cláudia Nunes, que a gente cita tanto, hoje ela é uma grande amiga minha, frequenta a minha casa, como se fôssemos amigas de infância. E ela me conheceu na televisão. E ela não descansou enquanto não conseguiu me conhecer pessoalmente em Porto Alegre. E daí surgiu uma bela amizade. E temos mais outro amigo, o doutor João de Grazi e a esposa, são grandes advogados lá da cidade de Uruguaiana, que eles assistem todas as noites. Doutor João, um forte abraço e qualquer momento. O Nicolas de Viamão, o Nicolas de Viamão diz que eu tenho toda a razão, que o Vitorino está fazendo um cruzeiro porque ele viu o Vitorino no Cisne Branco. Dona Magda, quem foi agraciado hoje também fui eu, com o convite para participar do Café com Futebol, hoje às 8 horas da manhã, aqui na nossa Rádio Grenal. Então, eu estive com o REC e o nosso Thiago Rocha. Isso. Thiago Rocha, dois queridos amigos, 2 expertos no esporte, né? Um programa de uma audiência extraordinária, dona Mário. E o REC com aquela sabedoria toda, né? E falando, foi muito legal, foi mais uma vez uma experiência maravilhosa. Um abraço aos dois que comandam o horário das 8 horas da Rádio Grenal. Sua manchete, já que o senhor está com a palavra. A minha manchete, dona, ela não é engraçada porque não é comigo. O que nós faríamos? Eu acho que todos nós faríamos se tivéssemos poucas letras e ganhássemos uma mega sena, 100 milhões de reais. Eu abri um banco.
Não, se ele fosse menos letrado. A senhora é muito letrada, dona. A senhora é muito letrada, eu não tenho dúvida. O Roberto tem a melhor solução. Quero dizer aos senhores que abrir um banco não é assim. Não é eu tenho 100 milhões, vou abrir um banco. Tem toda uma história. Um banco ia emprestar dinheiro com baixo custo e acho que ia fomentar o sonho de muitas pessoas de verdade. Ela é politicamente então correta. está faltando a senhora jogar na Mega para poder ganhar. Mas eu não jogo na Mega. Veja só. Eu ia trocar os móveis do banheiro. Mas este senhor jogava, dona Maria. É mesmo? Este senhor jogava. Jogava. E não só jogava, como foi o ganhador sozinho. Ganhou 100 milhões. O que fez ele, já que ele era de poucas letras? Arranjou um procurador. Melhor. Ele arranjou alguém que fosse cuidar das coisas dele. Ele foi para 100 milhões. Pra quê? Comprou, foi num condomínio e comprou uma casa extraordinária, como se possibilita um valor desse, né? Mas arranjou esse procurador para tomar conta das coisas dele. E ele pagava um bom salário, isso está reconhecido até no inquérito, ele pagava um bom salário, mas ele começou a dar sinais externos de riqueza. Aí eu quero abrir um parênteses. Sempre o meliante cai porque ele não se aguenta. É verdade. Se vocês acompanharem hoje todos os inquéritos de É. Facebook, eles estão no Facebook botando foto deles aqui no iate, na coisa. Fecha o parênteses e volta para a minha notícia aqui. Aí ele começou a dar sinais externos de riqueza desproporcionais. Aí ele contratou, aí ele deixou o procurador, mas procurou um advogado. Disse, olha, dá uma olhadinha na minha situação. Alguma coisa está acontecendo. O advogado, ao começar na simples análise, já viu, já abriu o inquérito e começaram a investigar. E a gota d'água, olha os valores agora, né? Foi que um pintor que estava trabalhando na casa nesta mansão aí do ganhador, disse que conhecia o procurador. Não, ele está fazendo uma casa de 4,5 milhões aqui no condomínio. O cara quis ser vizinho do coisa. Então, parece engraçado, mas de engraçado não tem nada, mas eu termino sempre com quando eu trago, é sempre para que a gente tenha alguma coisa. É importantíssimo que ao darmos procuração para alguém, nós primeiro saibamos os poderes que estamos dando. Segundo, que a gente faça aferição. Não se pode entregar. Eu já vi pessoas perderem empresas, eu já vi pessoas perderem seus imóveis, eu vi suas pessoas perderem suas contas correntes. Tu podes confiar em alguém, é importante que a pessoa, um expert, ele faça, mas haja a prestação de contas. Não te entrega, eu tenho senhor, eu não quero cuidar de mais nada, o Marconi cuida de tudo para mim. Não faça isso. Isso é um exemplo. Aqui a doutora Roberta vai abrir um banco, se eu der o meu dinheiro. Eu sou mais humilde, eu ia trocar os móveis do banheiro. Eu acho que eu triplicaria o teu valor e ainda por cima ajudaria um monte de gente. Mas sabe, agora falando sério... Tá, só ver se ele concluiu. Então a pena é séria, é uma pena de 10 anos, né? Ele foi preso porque ele, ao descobrir que estavam investigando, ele botou uma arma na cintura e começou a amedrontar as testemunhas. Então isso chegou, o delegado foi lá, pediu para o juiz uma prisão preventiva, ele está Aonde preso. aconteceu isso? Ele está preso aqui no Brasil. Agora, Rio de Janeiro. O que eu acho importante desse exemplo, independente, claro, a gente está pegando uma situação extremamente atípica, que ele foi um vencedor de uma loteria, 1 em 1 trilhão para tu conseguires esse êxito. Mas eu acho que o ponto importante é a questão de oferecer a procuração a alguém, principalmente quando esse alguém é um familiar. Quantas vezes acontece de um familiar te pedir a gentileza de tu emprestares teu nome, emprestar teu crédito, e aí é uma situação extremamente delicada, porque tu tens uma situação em que tu fica com vergonha de dizer não, como tu explicas isso para a pessoa e a pessoa se atrapalha por às vezes não saber, ou por má fé também, e aí é uma situação que também responde. E eu trago até dados, muitas pessoas estão inadimplentes por terem emprestado o nome. Roberto, eu vou te dar um aprendizado que eu tive, desculpa, Marconi, que eu não posso perder o mote. Um aprendizado, eu era menino e tinha uma pessoa que eu admirava muito,
já falecido, evidente, quando eu era menino, né? Só se ele fosse Matusalém. Que isso? Né? Mas eu tinha uma admiração muito grande por ele, porque ele era uma pessoa que veio muito de baixo e se tornou uma pessoa bem sucedida. Ele me ensinou uma regra. Ruxo, sempre que vierem te pedir fiança, sempre que vierem te pedir alguma coisa, dê até onde tu possas pagar. Doar. Tu tá doando. Tu dê... eu quero um aval, eu quero uma fiança para uma prestação de 2 mil. Isso é inteligente. Eu tenho condições de suprir esses 2 mil, eu dou. Se eu não tenho, eu tenho que te dizer assim, olha, não posso te dar, porque se tu não conseguir pagar, eu não conseguirei pagar. É uma regra. Eu conheço tanto essa história desse filme, eu já morri muitas vezes e mas é um aprendizado. Mas eu tenho ressuscitado. Porque tem uma coisa também, né? Eu fico pensando, olha o tipo de cidadão que é esse, entre aspas, procurador. Onde que esse cidadão foi arrumar esse Zé, né? Usando aqui. Mas tu sabe que o dinheiro às vezes transforma as pessoas. Mas porque assim, Marconi, não vai sei. encontrar... Não, até mas vamos dar o benefício pro cara que ele talvez até fosse. Quantos caras que são procuradores de jogadores de futebol que andam direitinho e daqui a pouco eles perdem a mão? Mas aí você tem... É a ocasião faz o ladrão, né, porque querido? também Mostra que realmente a pessoa... Mostra, realmente. Porque isso tá muito com cara de que era o amigo que tomava ceva no boteco. Pode ser, né? Assim, pô, aí tomou umas canjibrina pra comemorar que ganhou. Canjibrina. O que é canjibrina? Tomar um negocinho com os amigos no Hoje bar tá ali. todo mundo com os termos muito sofisticados. Hein? Aí tá ali... Canjibrina sofisticada. Você já conhecia, Marne? Mas é evidente. Quem nunca canjibrinou na vida? Eu nunca Como é que Canjibrinou. Cangibrinei. Agora tá chegando uma época boa de dar uma canjibrinada. Então eu acho que eu cambrigino. Eu acho que eu cambrigino toda... Eu acho que eu estou cambridinando com uma certa frequência. Com uma certa... Essa semana, então, tá puxado. Essa semana eu cambridinei. Não, cangibrinei, né? Por favor. Cangibrinei. Se vamos canjibrinar, vamos canjibrinar direito. Como é que é? Canjibrinar. Eu disse errado? Disse, a senhora disse cambriginar. Eu troquei as... Viu? Porque eu cambriginei. Não, canjibrinou. Canjibrinou. Sério, eu consigo dizer, eu canjibrinou. Mas não tá muito com a cara de quem tava... Gi, com J. É de canjibrina. Cangibrinei. Mas esquece. Não é preciso saber disso. Eu não vou dormir hoje. Mas vai dizer que não tá com cara de que tomaram umas aí pra celebrar. Vou deixar cuidado. Tu que tá comigo pra... Falando em tomar umas, recebi um WhatsApp aqui do seu Rudimar Vargas e a figurinha dele é o Zeca Pagodinho cangibrinando. Cangibrinando o Zeca Pagodinho. Metendo um certinho, né? E assim, ó, tudo certo. E se eu puder dar um conselho, a Roberta disse, né, sobre a questão de dizer não, né? Alguém vem, a gente fica... Roberta, é muito fácil, é olhar e dizer assim, não. Sim. Mas as pessoas... mas olha, liberta... Como é que é, Marconi? Ensina as pessoas a dizer... Olha, atenção, senhor. Para, por favor, a câmera no... câmera no Marconi. Por exemplo, eu vou pedir... Pede aí, dona Marcos. Pede aí, dona. Será que tu podia, assim... Uma fiança. Ser meu fiador numa locação de um apartamento que eu preciso? Não. Como assim, não? Assim, não. Não serei. Me compadeço. Ele levanta e foi embora. E mais alguma coisa? Não, desculpa por existir. Desculpa por existir. Mas olha, é simples. Ô, Ruxel, como tu falastes agora há pouco... Não deixa eles me xingarem, não. Falaste na tua família, falaste não sei o quê. Eu lembrei que ontem, lá no evento que nós estávamos, lá com o Lau, que aliás... trouxe hoje muitas delícias do coquetel de ontem lá, que o Lau e a Ângela receberam os telespectadores, os clientes, enfim. Eu encontrei uma senhora que chama Iria. E esta dona Iria, que tem, não é a tua tia, que tem o mesmo nome da tua tia, é uma senhora que conhece a tua família de muito tempo, conheceu teu pai, conheceu tua mãe, conheceu a tia Iria e se dá muito bem com todos, fez muitos elogios e ela é a nossa telespectadora assídua, dona Iria. Dona Iria, um beijo, que me emociona. Isso aí é a parte mais bonita que a vida pode nos dar, né? É verdade. Que A Luciane também tá pedindo um beijo. Ela falou, se falarem no coquetel, me mandem. A Luciane Loreto? Loreto, querida. A Luciane é muito minha amiga
e a gente saiu do coquetel e a gente tinha mais coisa para conversar. E uma atleta, mas aí ela a não gente comeu muito lá. continuou A Luciana cangibrinando. Hein, dona Magda? Olha aí. Meu Deus. Ela canjibrinou, mas não Dona comeu Magda muito, chegou. porque ela é uma Sexta-feira atleta. 13. Acabou a canjibrina aqui. Gente, olha, eu destruí a minha caneta. Sexta-feira 13, calma. É sexta-feira 13. Mari Barcelos, tome a palavra, por favor. O senhor Boris Johnson, por larga maioria, se estabelece agora como primeiro-ministro, né? Se confirma ele como primeiro-ministro do Reino Unido. Eu, sinceramente, acho esse cidadão um histriônico, quase um beócio, pelo comportamento dele, pelas coisas que ele diz. Ele mudou, porque no começo da sua campanha política, algum tempo atrás, ele era visceralmente contra o Brexit, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. Depois viu que ali era um nicho em que ele poderia crescer, e como cresceu efetivamente. E ele se elege, o partido dele se elege, com uma maioria que nenhum instituto de pesquisa do Reino Unido, nem aqui no Brasil, assumiu, né? Que não, a pessoa não ia, e ele hoje representa aquela velha política do Reino Unido, não a política da Rainha Vitória, não a política do primeiro-ministro Benjamin Disraeli, que para mim foi uma das maiores figuras, do Winston Churchill, que foi também na Segunda Guerra, uma das grandes figuras. Ele não representa essa elite da política daquele grande, extraordinário país. Então, hoje, para mim, o leão inglês está desdentado. Primeiro, a terceira economia. O Reino Unido é a terceira economia da Europa. Primeiro, a Alemanha, todo mundo sabe. Segundo, a França e terceiro, o Reino Unido. Eu fico pensando nos milhares e milhares de pessoas como farão para continuar vivendo lá. Segundo, como será o entrosamento comercial entre as nações que compõem a União Europeia e o próprio Reino Unido. É uma coisa que preocupa a comunidade internacional. Claro que tem o apoio dos Estados Unidos, que sempre os Estados Unidos estará apoiando, pelo menos é o que parece. Eu hoje, quando assisti um discurso dele na televisão e vi a presença dele sendo comandado por um cachorrinho, não sei que raça é aquele bicho, ele estava lá com o bichinho lá e espremia, parecia que o bichinho era, sei lá o que era o bicho, ele olhando o bicho com aquele cabelo todo desgrenhado e tal, andando pela rua. Tem gente que gosta desse tipo de político. Eu acho ele, minha modesta opinião, posso estar errado, de um comportamento profundamente histriônico, não está à altura dos grandes homens públicos que aquele extraordinário país teve, que é a Grã-Bretanha, para mim, a velha Inglaterra, de tantas causas, de tantas origens, de tanta dominação, de tanto critério e de leis rígidas. Porque se você cometer um crime lá na Inglaterra, você será preso, será condenado e irá cumprir a sua pena. Marli, tu não gosta de pequenos cães? Adoro o cachorro, mas não ser dominado pelo cachorro. Pois não. Ai, que coisa mais rebelde. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Mas a senhora está me destruindo. Não, eu não tô te destruindo. Tá certo, porque eu senti uma certa... Eu comi o sanduíche do Lau. Numa época que vivemos... Que eu trouxe pra vocês. As pessoas, dona doutora Magda, estão Roberta deixando também de foi. fazer filhos, estão tendo cães dentro de casa, e o seu Mário falou... Pois ele sobre não os tem cães. filhos mesmo. Eu fiquei... Aliás, esses dias deu um vexame com ele, chamaram até a polícia, né? Ele brigou com a namorada e tal, foi um escândalo no prédio, chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, estava tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Mari, olha aqui, ó. A respeito da fiança, o nosso telespectador Pedro Neto diz assim: Magda, melhor perder o amigo quando negares a fiança do que perdê-lo quando tiveres que pagar. Ou seja, não é teu amigo, perdeu o amigo igual. Então, desiste, não dá a fiança. Muito bem. Fizesse muito. Eu tô magoada. Mas, de qualquer maneira... Mas a senhora vai superar. Eu vou superar. Canjibrina já ajuda. Eu vou ser obrigada a canjibrinar hoje, porque tô magoada. É sexta-feira 13, não consegui namorado, não consegui nada e tal. Ó, deixa eu contar uma outra coisa pra vocês que não é brincadeira. Quando o Ruschel falou agora há pouco sobre o homem que ganhou na loteria e que acabou contratando uma pessoa, a Roberta falando algumas coisas também, a gente tem que efetivamente ter muito cuidado com todas as pessoas. Talvez os senhores tenham lido já e tenham escutado que houve um sequestro de um empresário daqui da Serra Gaúcha, um homem de 58 anos, enfim, ele foi sequestrado
a partir de um encontro que ele marcou com uma mulher numa rede social, né? Então, assim, as redes sociais aceitam tudo, o papel aceita tudo, ela existe, ele foi ao encontro dela, aí ela levou a um outro lugar para conversar, daquele outro lugar foram postos de combustíveis, até que ela encontrou os seus demais parceiros e o homem foi sequestrado, foi exigido pagamento, enfim, a polícia conseguiu descobrir tudo isso, né? Mas ele passou por maus bocados durante algum tempo. Então, gente, está cada vez mais difícil a gente conviver com as pessoas. A gente saber exatamente quem são as pessoas. Mais ainda, quando tu vem de uma rede social, é muito e esse golpe usa força, mas nós trabalhamos aqui na bancada já, uma questão de umas 2, 3 semanas, aquele que usa a carência das pessoas. Eles começam a namorar através da internet, né? Muitos são do exterior, nós contamos esse golpe aqui, muitos são do exterior, e aí ficam falando é impressionante a paciência que eles têm, Marconi. Eles ficam 6, 7 meses eu sou aqui do Reino Unido e eu vou ao Brasil, agora eu vou ao Brasil. Quando ele chega aqui, a bagagem dele fica trancada e precisa fazer um depósito para liberar as coisas dele e ele chegar, porque ele vai casar, vai dar um anel, vai fazer... Porque eles vão construindo a narrativa. Exatamente, em cima da confiança. Isso também é uma quebra de confiança, porque tu inicia uma relação que ela é através do WhatsApp, ou seja, Facebook, mas tem que ter muito cuidado. E eles deixam sinais, dona Mari, deixam sinais. Por exemplo, um Facebook... Tu olha, tem 5 ou 6 curtidas cada foto. Ninguém tem 5 ou 6 curtidas só no Facebook, né? Então fique atento. É verdade, Cuxi, está cada vez mais difícil a gente saber exatamente quem é a pessoa que está do outro lado, ou de um telefone, ou de um e-mail, e principalmente dessas redes sociais. Marne Barcelos, vamos falar de coisa boa? Vamos. Tem tanta coisa boa para falar, mas uma das coisas mais importantes na vida do ser humano é o sorriso. Um bom sorriso, um grande sorriso abre portas, né? As pessoas entram, dá aquele sorriso, os dentes bonitos aparecem ali. A doutora Camila Magalhães, da Espaço Sorriso, propicie isso a você. Vá lá, ela vai olhar, vai dar um orçamento, evidentemente. Você, depois de fazer esse tratamento, você vai se sentir muito feliz. Meu abraço, a doutora Camila Magalhães, da Espaço Sorriso. Falando em doutora, Marne, deixa eu te dizer que na tarde desta sexta-feira, especificamente a partir das 17 horas, a presidente do TRT da 4ª Região, doutora desembargadora Vânia Cunha Matos, passou, né, a presidência para a nova presidente eleita. E ela agradece a todos. Diz que foi muito bom estar à frente do TRT, enfim, da sua dedicação, mas ela passa o bastão, como eu costumo dizer, ou passa a cadeira para um novo presidente do TRT da 4ª Região. Estávamos em sessão hoje do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil e nosso presidente passou o comando ao vice-presidente para ir participar desse evento. Parabéns aí à nova presidente. A doutora Vânia Cunha Matos, ela fez toda a sua formação dentro do Tribunal do Trabalho, né? Então, desde sempre. E a gente fica muito feliz quando vê num lugar como esse, na presidência do TRT, da 4ª Região, alguém que fez a sua carreira dentro do tribunal. Não é ninguém que chegou, de repente caiu assim na porta, daqui um ano ela é presidente. E fez um belíssimo trabalho, elogiadíssimo trabalho. Não tem isso aqui para falar, doutora Vânia. Vamos à tua manchete? Vamos, porque é uma situação que preocupa principalmente o governo brasileiro. Em um período de 1 ano, mais de 18 mil brasileiros foram detidos por tentar invadir. Eu não gosto de muito eufemismo para as coisas, né? Tentar entrar ilegalmente é invadir, né? Se você está tentando entrar em um lugar que você não recebeu autorização para tal, você está invadindo aquele lugar. Então foram quase 20 mil brasileiros que em apenas, repito, um período de 1 ano, tentaram aí das mais diversas formas, algumas delas das mais tradicionais, que a gente já está acostumado, né? O uso dos coiotes, né? E às vezes, em alguns casos, pagando até mais caro do que tentar o processo legal, né? Para tentar entrar.
Esses dados foram divulgados pela Autoridade Norte-Americana de Alfândega e Proteção da Fronteira, que é da sigla CBP, né, lá do país então em questão. Esses dados consolidados, eles não foram publicados ainda e não há informações ainda mais detalhadas, como, por exemplo, os estados de origem de cada um desses brasileiros, porque é muita gente, né, isso vai demorar um pouquinho, e nem do local onde eles foram detidos nos Estados Unidos, né? Porque você pode tentar entrar de diversas formas, né? Não é como a novela aquela que a gente tinha, que o cidadão pulava a fronteira lá no sul e caía em Miami, né? Era sensacional. Mas tu sabe que Era incrível. Tá sendo muito exigente, né? Eu acho, amor. Tu tá feliz com alguma coisa. Tá de mau humor, uma coisa. Não tá nada bem, nada bem. 13. Quem que tem a gente pular o muro e cair em Miami? Eu queria, por exemplo, agora tropeçar ali na saída e cair em Miami. O que fizeram do Texas nesse meio tempo, Aquele né? buraco, né? Pois e essa é a curiosidade. É lógico que aí, sim, como vem de México para Estados Unidos, aí, obviamente, que o maior número se dá justamente no sul, né? Naquelas regiões ali do sul dos Estados Unidos. O subsecretário em exercício de Segurança Nacional, o senhor Ken Cuccinelli, ele deu uma entrevista ontem e afirmou, como esse dado aqui que eu citei, que onde ele tem mais visto os brasileiros tentando invadir, e não é só brasileiro, é que eu trago aqui, obviamente, que no nosso interesse, buscando pelo sul mesmo, e os motivos são sempre os mesmos, né? A tentativa de melhorar de vida, de fazer um pé de meia, e é curioso, porque muita gente, aquela coisa, a CLT, os direitos, mas qual é teu sonho? Trabalhar nos Estados Unidos. Né, foge um pouco até da vontade que tem para cá, tentar realizar quando invade lá. Segundo esse subsecretário, o Brasil coopera, né, tenta de toda forma, o Piratini dados são cruzados constantemente, mas ele diz, a autoridade americana diz, que está longe de ser o suficiente o papel das autoridades brasileiras. Ele diz, por exemplo, que o Brasil peca na quantidade e na qualidade dos dados sobre a imigração. E uma reportagem publicada essa semana pela CNN lá mostrou que o número cresceu muito em um período de um ano. E aí, quando entrevistados, né, no momento em que são detidos, é basicamente isso. Perderam tudo aqui e entre o perder tudo está perder a expectativa. Né? São pessoas que querem para os seus filhos. É assim, eu não me importo. Eu só não quero que o meu filho cresça no Brasil. E os motivos são os mais curiosos, né? Você tem pessoas, por exemplo, preocupadas com o que o seu filho pequeno está vivendo na escola onde estuda. Eu não quero isso, eu estou vendo meu filho se tornar um analfabeto, mesmo dentro de sala de aula. Eu não quero isso, eu quero, né, que meu filho estude, as companhias, né? E aí, é claro, o dinheiro, né, gira muito em torno disso. Por determinação da autoridade americana, os imigrantes apreendidos ficam no máximo 3 dias nos centros de detenção próximos à fronteira, né, onde são apreendidos. Porém, aí sim um escândalo lá que está vindo à tona. O Washington Post, o jornal americano, mostrou que um grupo de mais de 50 brasileiros ficaram detidos por um período muito maior, e em alguns casos até mais de um ano de detenção. De brasileiros que não conseguem o contato via Piratini, não consegue. Teve gente que ligou para cá e os seus familiares tinham se mudado, não conseguia contato com o familiar e ficou meio que nem o filme do Tom Hanks, né? Só que não ficou preso no aeroporto, ficou preso numa jaula, no caso. Mas assim, os americanos estão bem preocupados com... Eles não querem apertar essa relação, né? Porque é um momento interessante, né? Dessa similaridade entre Donald Trump e Jair Bolsonaro, essas relações se aproximando, de negócios, que fique claro, ninguém é inocente, né? Eu não vou bater na tecla de são amigos, não é isso, né? Mas é um negócio mercadológico interessante e os Estados Unidos não querem criar essa problemática de fechar o cerco. Houve um facilitamento, né? Uma facilitação. Houve facilitadores foram colocados, né? Na tentativa de emitir vistos, né? De permitir que o brasileiro... Hoje eu tô trocando as sílabas. Não, mas tô junto nessa. Eu tô querendo trocar letra hoje. Eu fui junto nessa, dona Magda. Então é isso, né? A gente tem essa preocupação, ainda os Estados Unidos, ainda, né? O American Way of Life, né? O American Dream, né? Como se diz, ainda faz parte da realidade do brasileiro.
nesse imaginário. Posso lhe fazer uma pergunta? Por favor. Faça. O senhor voltaria a morar nos Estados Unidos? Mas que hora sai? Então tá aí a explicação. Não, eu Tá só aí a não tentaria invadir, né? Obviamente, os meus valores me fariam buscar a forma legal né? O tempo que eu morei lá, eu estava dentro do Foram vizinho. quantos anos, O Marconi? senhor falou que Marconi? economizou? 3 anos. 3 anos dá para conhecer a cultura, né? Ah, muito. Ele está economizando, o senhor falou que estava economizando, né? Sim, eu faço parte Certos dos tributos, planos. né? Se não der, a gente tenta invadindo, então. Tá? Não adianta, você... O canjibrina no Google é pinga cachaça e não é impopular, é bem conhecido. Viu aí? Seu Everton, desculpa por existir, eu não conhecia. Desculpa isso. ser uma pessoa Senhor, erudita, desculpa, né? senhor me desculpa, eu até gosto de uma pinga, de uma coisa, mas eu não sabia que era a mesma coisa. O senhor me desculpa. É o nome científico da coisa. É no científico, o senhor me perdoe, eu até me atrapalhei com as coisas. Falando, quer se atrapalhar mais? Vamos se atrapalhar mais? Então vamos se atrapalhar mais. Boa noite, amigos. Nós estamos na Bahia e há 4 meses não perdemos um programa. A bancada está divina. Eu acabei... Ai, é coisa triste. Eu acabei de perder um amigo faz 4 meses que não paga a dívida. Um abraço a todos. Rui Quevedo e Olinda Quevedo na Bahia. E tem uma outra pessoa que falou sobre isso, que eu já perdi aqui, mas que diz o seguinte, se a pessoa já está pedindo o teu crédito, o teu aval, porque ela não foi legal, não pagou as suas contas, ela vai fazer contigo a mesma coisa. Às vezes não é esse o caso, né? Às vezes a pessoa só não tem a condição. De repente, para um aluguel de um apartamento, de repente, não significa que ela deixou falhar. Não, mas é que eu já sou mais malévola. Eu já estou pensando na pessoa que tem o nome sujo. Ah, sim. Esse então, o que tu diria para ele? Não. Só? Ia mudar bastante a resposta. Talvez mudasse o tom. É. Assim, lógico que não. Lógico que não. Ora, bola. Ora, bolas. Fala, menino. Sou eu? Sim. Não, porque eu estava lembrando. O Marne ri, não ouve. Eu tô com alguma coisa. O Marne sorriu, não tá bom. Quando alguém me liga com a voz chorosa, eu já disse, tá tudo bem, só falta de dinheiro. Porque não tá, né? Já tem que sair na frente, né? Bom, primeiro aniversariante de hoje, talvez uma das figuras mais importantes da história desse país, que é reverenciada, assim, por aqueles que conhecem a área de enfermagem. Ana Nery. Foi a primeira grande enfermeira do Brasil pela sua obra de benemerência, pelos estudos, pelo seu conhecimento. Ana Nery é um nome extremamente popular. Santa Cruz do Sul. É o nome de lá, né? Santa Cruz, o hospital. Falando em Santa Cruz do Sul, me lembra alemão, e alemão me lembra Siemens. Werner von Siemens, que era o inventor industrial alemão e cuja indústria existe até hoje, né? Atravessou 2 guerras mundiais, etc. Está lá. Ele faleceu no ano de 1892. Ator americano Van Heflin, não sei se vocês recordam, fez alguns filmes, inclusive um com a Elizabeth Taylor. Querido Luiz Gonzaga, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, estava no seu declínio profissional no Rio de Janeiro. Eu conto essa história hoje pela manhã na Rádio Pampa, e estava no declínio quando um empresário que tinha uma loja chamada A Impecável, era uma loja no centro do Rio muito grande, resolveu chamá-lo e solicitar ele, pagar ele, evidentemente, que representasse a loja e começasse a gravar comerciais. Então ele começou a participar de um programa de humorismo, primeiro na Rádio Globo e depois na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E aí esse programa tinha uma grande audiência e começavam a tocar, e ele cantava as músicas dele falando da loja, você compra isso, compra aquilo. E aí ele estoura de novo em todo o Brasil. E Luiz Gonzaga sempre será a grande referência do Nordeste brasileiro, com as suas grandes criações e os seus baiões e o ritmo nordestino. Luiz Gonzaga. Dick Van Dyke, ator americano, Dick Van Dyke, que fez um filme, para mim, um dos mais bonitos, que é Mary Poppins. Não sei se vocês assistiram esse filme. Sim, eu assisti. Aquela do guarda-chuva, Mary Poppins, com a Julie Andrews, né? O Barbosa Lessa. Esse não há gaúcho que não conheça a Barbosa Lessa. A obra é extraordinária, é indiscutivelmente um dos maiores folcloristas da história do Rio Grande do Sul. Tião Carreiro, que fazia dupla com Pardinho, também estaria de aniversário no dia de hoje. Tom Verlaine. Como é que é? Tião Pardinho. Não, Tião Carreiro. Tião Carreiro com Pardinho, né? Com Pardinho. Tião Carreiro e Pardinho. Agora até eu fiquei gago. Até eu fiquei gago. Tião
Carreiro e Pardinho. Faziam uma dupla sertaneja de raiz, né? O Tom Verlaine, guitarrista norte-americano, Nando Cordel também, outro compositor nordestino, o Ricardo Gomes, treinador de futebol brasileiro. É um bom treinador, senhor? É um bom treinador e ele parou de treinar clubes porque sofreu um derrame e ele optou por preservar a vida, porque essa vida de treinador vive uma tensão muito grande. Ele foi jogador de seleção brasileira, capitão, disputou a Copa do Mundo, foi um belo treinador com carreira na França, inclusive, e aí teve esse problema que ele optou por se poupar. Isso aí. Jamie Foxx, que é um músico e ator americano, a Laís de Souza também, essa figura da ex-ginasta brasileira, teve um acidente gravíssimo com a Laís, e essa eu acho que é muito conhecida da nossa Aninha, a Taylor Swift. Reconhecida como a mulher da década da Billboard Awards. Ela, em uma década, conseguiu bater recordes extraordinários de Whitney Houston, mulheres extraordinárias dentro da música, e ganhou um prêmio chamando, né, a nova geração para cantar ao palco. Ela que tem uma batalha muito, muito, muito importante na questão dos direitos autorais das músicas. Ela que trabalha desde muito cedo, desde os seus 15 anos, produzindo as suas canções. Ela acabou perdendo quase tudo porque ela era direito da gravadora, ela não podia nem se apresentar mais com as canções, entrou numa batalha bem importante aí e alertou os jovens que assinam contrato sem ler as letras miúdas, que daqui a pouco elas podem ficar sem nenhum trabalho para o futuro. E ela é bonita? Muito bonita. E sobre a Laís, ela vem num processo de recuperação importantíssimo, né? Ela tem, sobre ela, claro, esses dias até ela conseguiu desenvolver uma caminhada grande e tal, é um processo... Tecnologia, né? É muito dinheiro, é lógico que é uma capacidade de se colocar à disposição dos tratamentos que não é para todo mundo, mas dá início, né? Mas ela está conseguindo, né? Claro, a gente está ajudando também. Claro, ótimo. Concluiu, Marne, desculpa. Eu concluí. Marne, não, sacanagem. Ele tá na Presta maldade, atenção, eu quero rir do que tu tá rindo. Ele tá na maldade. Eu tô rindo. Não, ele tá rindo sozinho, parece um Mutley, ele ri assim. Eu estou rindo, desculpe, sou maconha do senhor. Por quê? Não, porque quando ele falou que está economizando. Mas lógico. Tá tentar falando também, em economizar, vai dar para economizar com o IPTU? Dona Magda, eu vou terminar com o nosso telespectador, que é 1h30 da manhã do sábado. A verdade dói, mas tem que ser Está nos ouvindo aqui, eu vou dar notícia para ele. Nesta sexta-feira saiu a tabela do IPTU. Então vamos lá, vamos alertar o que é importante. Vamos começar pela notícia boa. Um desconto de 10% se pagares até 3 de janeiro. Essa é a data, senhores. 3 de janeiro vai ter um desconto sobre o valor 10%. Se não quiser usufruir esse desconto, a partir de março, então, parcela em 10 vezes. Bem, mas o que mudou, e esse é o meu alerta? Mudou a planta de referência. Um projeto que começou em abril, foi assinado em setembro, e os reajustes são excepcionais. Vamos primeiro para a turma boa. 238 mil imóveis tiveram 31% de redução. 146 mil ganharam isenção. Só que mais de 400 mil imóveis, dona Magda, tiveram reajustes que poderão chegar a 120% do valor que pagava antes. Então, para que esse reajuste não seja de soco, está garantido um teto de até 30%. Então, não poderá ser 30% a mais do que tu pagavas pagaste em 2019, tá? Mas no outro ano agregará mais 20%, então dependendo da tabela que tu ficares. Então, só agora qual rapidinho, a manchete da Roberta, que a gente falou tanto que eu não... Tem esse reajuste de 30. Aí no próximo é em cima desse novo 20, valor. Porque vai dar um valor mais 20, mais 20, mais 20. É outra coisa que tu vai não ir? Agora que ele vai para os Estados Unidos. Tu vai não ir, é outra coisa. Acho que eu vou economizar. Mais, né? Eu não queria dar notícia, mas tá dando. Vamos lá, Roberta, desculpa, mas realmente a gente falou, eu me passei no tempo. O interessante é que houve um avanço na novela da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que iniciou lá nos inícios de 2018, pois nessa sexta-feira houve um avanço importante. Eles fecharam um primeiro momento, que eles chamaram de primeira fase, já tem a segunda fase, do acordo entre China e Estados Unidos. Isso movimentou o mercado do mundo inteiro.
A guerra comercial, então, suspende, ela suspende novas tarifas sobre importações. Essas tarifas seriam impostas neste domingo sobre 160 bilhões de dólares em produtos chineses, como telefones, roupas esportivas, e a China, em resposta, aplicaria uma tarifa de 25% para carros americanos e 5% de autopeças. Eles, então, decidiram não fazer esse acordo, porém chama a atenção que eles não formalizaram no sentido de eles não assinaram. E esse acordo vai passar por trâmites legais, tanto dentro dos Estados Unidos como na China. Porém, já definiram, não vai ser aplicado, domingo não acontece. Entretanto, continua vigorando as tarifas de 25% aplicados a cerca de 250 bilhões de dólares em produtos chineses e tarifas de 7,5% em cerca de 120 bilhões de dólares também de produtos chineses. O que eu acho importante trazer é que o reflexo foi super positivo nas bolsas, tanto da Europa quanto da Ásia. O mercado americano ficou estável, porque aí é que vem, né? A economia americana é outro nível. Eles não ainda recebem como um ato definido, portanto, eles permanecem estáveis, não foram eufóricos, né? E no Brasil, a nossa bolsa bateu um novo recorde, muito mais por conta da atividade econômica, que é um sinalizador do nosso PIB, que subiu 0,17%. E também houve um movimento durante o dia da bolsa, porque o BNDES, que tem umas ações da Petrobras, anunciou no meio do dia que ia vender essas ações. Então, com o aumento da oferta de ações da Petrobras, a tendência é cair os preços, tamanho a importância da Petrobras na B3. E aí depois se estabilizou e explodiu. A semana fecha com a bolsa em alta, acumulado de 1,24%, o dólar caiu, fechou o pregão em R$ 4,10, muito diferente da semana passada, a R$ 4,25. Né? E os juros futuros também estão em queda. Então, é um cenário positivo da nossa economia, já fechando quase 2019, e tudo leva a crer que semana que vem nós vamos ter bons números e o mais importante, a gente vai entrar em 2020 com dados reais positivos para nós termos otimismo para 2020. O otimismo é importantíssimo, né, Mário Barcelos? É verdade, não. E a venda de carros subiu, uma série de coisas, né? A atividade econômica. Foi impressionante. E o curioso é que as pessoas estão investindo naquilo que precisa de confiança. O que chama a atenção é que o setor da indústria ainda está sofrendo. A gente percebeu nos dados do PIB no último trimestre, a indústria ainda está patinando e é a nossa indústria Por isso que não podemos perder a Argentina. O emprego formal. Então, nós precisamos, assim, fomentar essas reformas, a reforma administrativa. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estão colocando que o governo vai apresentar, agora em janeiro, a reforma administrativa, querendo, inclusive, fomentar para que membros de todos os poderes estejam inseridos nessa reforma administrativa, ou seja, o judiciário, que muitas vezes tem acesso a uma série de vantagens, também seria aplicado, mas aí tem toda uma negociação. Então, a gente acredita que a reforma tributária, não sei se vai ser feita em 2020, mas a administrativa vai baixar muito e isso aí ajuda nos custos. E nós vamos chegando ao final de mais uma semana com Atualidades Pampa Inédito, porque no sábado, 7h30 da noite, tem os melhores momentos. Portanto, estou falando de coisas inéditas, não estou falando dos melhores momentos. Neste sábado, 7h30 da noite, lembrando que agora você está participando através das redes do nosso amigo secreto também, né? Do nosso presente de Natal, quem tirou quem? Será que todo mundo vai dar presente para todo mundo? Será que vai ter pegadinha? Não sei. Queremos todos nós aqui que os senhores tenham um excelente final de semana, agradecendo sempre a sua companhia, né? E segunda-feira, como sempre fazemos, estaremos aqui logo depois do Jornal da Pampa. Bom final de semana para vocês, cuidem-se por aí, não vão se encontrar com gente que vocês não conhecem, tá? Que é pra gente se encontrar segunda-feira. Beijo!